senhoras e senhores aqui presentes, internautas que nos acompanham pelo site, boa tarde. Com a conferência de hoje, encerramos o ciclo intitulado Capítulos da História de História Colonial, em homenagem a João Capistrano de Abreu, um dos maiores historiadores do Brasil dessa época, e cuja obra de síntese assim se chama. O idealizador e coordenador da série é o nosso confrade Evaldo Cabral de Melo, ele mesmo um dos mais importantes pesquisadores do período, que convidou a professora Heloísa Starling para falar sobre republicanismo no Brasil colonial. Um tema que, segundo ele, é muito original, porque praticamente inexplorado no seu conjunto. Os movimentos de inspiração republicana, como as Inconfidências Mineira, Carioca e Baiana, ou a Revolução Pernambucana de 1817, só são conhecidas através de monografias especializadas. Heloísa Starling é ainda Cabral quem diz, vai mais longe, forjando uma síntese primorosa que reconstitui o processo pelo qual os valores republicanos conseguiram penetrar sob a crosta monárquica do nosso mormaço colonial. Se os republicanos da Guerra dos Mascates de 1710 invocaram os princípios da República de Veneza, os inconfidentes do final do século XVIII já apelaram para os princípios ideológicos das revoluções norte-americanas e francesa. Não por acaso, Cabral programou a conferência de hoje em seguida de Luciano Figueiredo, na semana passada. Elas representam dois diferentes momentos da mesma insatisfação colonial. Um currículo resumido de Heloísa Starling indica que ela é professora titular de História do Brasil da Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Ciência Política pelo Instituto de Pesquisas Universitárias do Rio de Janeiro, IUPERJ, mestre em Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora do CNPq, coordenadora do Projeto República, Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora da coleção Arquivos da Repressão no Brasil, da Companhia das Letras, e isso é um resumo, hein? Entre seus livros destacam-se Os Senhores das Gerais, Lembranças do Brasil, Uma Pátria para Todos, Chico Buarque, As Raízes do Brasil, devia ser 2005, Corrupção, Ensaios e Críticas, e não termina por aí, ela está lançando outro livro agora que ela vai anunciar. O mais recente, quer dizer, antes desse, que ela vai dizer, de 2015, foi em coautoria com a também historiadora Lilian Schwartz. É o indispensável Brasil, uma biografia. Tenho a honra, o prazer e proveito de anunciar a doutora Heloísa Starling. Com a palavra a você. Boa tarde. Eu agradeço. É uma honra ser convidada para falar aqui, né, para fazer uma exposição aqui. É uma honra ser convidada pelo acadêmico, pelo embaixador e pelo grande historiador Evaldo Cabral. É uma honra atender ao convite da academia. Eu agradeço o privilégio de estar ao lado também do Zuenir. E eu queria dizer que, realmente, eu fiquei tão feliz com esse convite, me senti tão honrada, que acho que fiz uma coisa um pouco extravagante, porque eu só agora estou me dando conta e vou pedir aos senhores que tenham um pouco de paciência comigo, porque não sei se os senhores já passaram por essa situação que eu estou passando. Eu vou falar em frente à bibliografia. É uma situação assustadora. Então, por favor, essa é uma situação difícil, né? Na verdade, é a primeira vez que eu trato em público desse tema. Eu entreguei os originais na editora tem 15 dias, que é tentando fazer de um livro que vai tratar exatamente desse tema, a tradição esquecida do republicanismo, né? Então, eu vou fazer um percurso para que, ao final, a gente possa, os senhores possam julgar
se faz, de fato, se temos essa tradição no Brasil e, como eu acredito, é uma tradição importante para que nós possamos pensar os nossos problemas contemporâneos. Tá? E vou começar com o nosso primeiro historiador, Frei Vicente do Salvador, que, por volta de 1630, Frei Vicente é um franciscano que se tornou o nosso primeiro historiador e que terminou de escrever o seu livro História do Brasil nessa data, por volta de 1630. O livro de Frei Vicente ele oferece uma reflexão política sobre o território da colônia que vai exigir a criação de práticas administrativas especificamente direcionadas para a gestão de um patrimônio que deveria interessar a todos na colônia. E Frei Vicente faz uma definição que me parece muito importante. Ele vai acertar na mosca. Diz Frei Vicente, eu cito, nenhum homem nessa terra é repúblico. Nela zela ou trata do bem comum, senão cada um trata do seu bem particular. Ainda era só uma palavra, mas república acabava de desembarcar nas terras recém-tocadas que um dia seria o Brasil. E reparem, república, no entendimento de Frei Vicente, significa boa gestão da coisa coletiva ou pública. Né? Era uma maneira de qualificar a administração que está a serviço do interesse de todos e que não se confunde com as diversas manifestações da vida particular dos indivíduos. A certa altura do século XVII, já no final do século XVII, entrou em ação um outro religioso, dessa vez um jesuíta, que é o padre Antônio Vieira. O padre Vieira acompanhava de perto as contradições do projeto colonial português e ele não se furtava a condenar publicamente um modo de governar que sustentava um magote de funcionários vorazes, cuja prática administrativa corrompia por dentro o Brasil. Essa é a causa original das doenças do Brasil, vai dizer o padre Vieira, do púlpito do Hospital da Misericórdia, na Bahia, na ocasião em que chega àquela cidade o Marquês de Montalvão, que seria o governador-geral de lá. Então, continua padre Vieira, e eu cito, essa é a causa original das doenças do Brasil. Tomar o alheio, cobiças, interesses, ganhos e conveniências particulares. Perde-se o Brasil, senhor, porque alguns ministros de Sua Majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vêm cá buscar nossos bens. Esse tomar o alheio é a origem da doença. Toma nessa terra o ministro da Justiça? Sim, toma. Toma o ministro da Fazenda? Sim, toma. Toma o ministro da República? Sim, toma. Toma o ministro da Milícia? Sim, toma. Toma o ministro do Estado? Sim, toma. Muitos transes destes tens padecido, desgraçado Brasil. Muitos te desfizeram para se fazerem. Muitos edificam palácios com os pedaços das tuas ruínas. Muitos comem o seu pão com o suor do seu rosto. Eles ricos, tu pobre. Eles salvos, tu em perigo. A advertência do padre Vieira surge, reparem, no mesmo diapasão da que fez Frei Vicente, e parece ressoar com muita força nos dias de hoje. É como se, entre indignados e críticos, os dois personagens também enxergassem um pedaço do futuro. No século XVII português, as pessoas conheciam e usavam a palavra república, mas não havia no Brasil abrigo para repúblicos, e bem público era algo a ser pilhado. O prognóstico dos dois era idêntico e continua politicamente impecável. Naturalmente que esses dois religiosos reconheciam os acontecimentos que, no decorrer do século XVII, deram forma ao projeto colonial português. Eles estavam traduzindo a perspectiva desenhada pelo horizonte da sua época. Por mais atraente que seja a ideia para nós, nenhum deles podia projetar o futuro sobre o pano de fundo do seu próprio tempo. Mas, convenhamos, eles tratam de um assunto
que continua tendo algo a dizer a nós, hoje, como tinha a dizer em outro tempo e em outra circunstância aos seus contemporâneos. Afinal, nos 4 séculos que nos separam de Frei Vicente do Salvador e de Padre Antônio Vieira, permanece renitente a evidência de que ainda chamamos por república um esboço que não encontrou forma. E a implacável normalidade com que os brasileiros convivem, hoje em dia, com a natureza redutora e deficitária da sua república, torna o prognóstico do século XVII premonitório, sobretudo quando nós compartilhamos no presente o sentimento da crise e da incerteza política. E, paradoxalmente, a palavra república entrou na moda, né? E carregou consigo 2 termos, republicano e republicanismo. Hoje, no Brasil, todo mundo, ou quase todo mundo, é republicano. Mas, como não se sabe muito bem o que quer dizer isso, a palavra um pouco soa oca, né? É principalmente para o século XVIII que nós devemos nos voltar se queremos reencontrar a trilha de como a palavra república chegou até nós e saber como que, surpreendentemente, ela se aclimatou no ambiente político da América Portuguesa, como que ela desenvolveu novos sentidos, condensou inúmeros significados e, com o passar do tempo, ganhou peso e relevância entre os funcionários do rei e os colonos. Entre o século XVII e, principalmente, no século XVIII, república é uma palavra que suscita grandes esperanças no Brasil. E o seu enraizamento no território colonial constitui uma narrativa rica e muito agitada, que culmina nas 3 grandes conjurações que aconteceram nas Minas, no Rio de Janeiro e em Salvador, nas últimas décadas do século XVIII. Eu diria que, ao final do século XVIII e no início do século XIX, havia se completado no Brasil o processo de formação de uma língua republicana que tinha a especificidade do lugar que haviam nascer, que é a América Portuguesa. Existia um vocabulário republicano associado a essa língua, também estava definido o seu espectro social de uso, sua utilização como instrumento do debate público e sua manifestação como evento político. 3 momentos excepcionalmente fortes da nossa história foram ricos para formar essa linguagem republicana. O primeiro momento, ele vai marcar os usos da palavra república na cultura política portuguesa, seiscentista e setecentista, e a sua transmissão às colônias da América Portuguesa. A palavra república desembarca no Brasil entre o século XVI e XVII, com 2 significados muito bem definidos. Vamos ver que significados são esses, né? No final do século XVII, o então governador da capitania de Pernambuco, Pedro de Almeida, encomendou um longo relatório sobre o Palmares. Nesse relatório, Palmares não é descrito como um quilombo, igual aos outros. Palmares é descrito como uma outra coisa, e algo muito inquietante. Um grupo de homens que estão associados uns aos outros pela adesão à mesma lei e a determinados assuntos comuns. Eu cito o governador de Pernambuco: havia ali, nos Palmares, todos os arremedos de uma república, dotada de um conjunto de leis e de ministros de justiça para suas execuções necessárias. Nós não sabemos se Dom Pedro de Almeida tinha experiência ou conhecimento das formas de organização e de convivência política nos diferentes estados africanos que inspiraram o sistema político de Palmares. Mas a visão de uma república era algo que o governador compreendia e que ele sabia manejar. E, ao atualizar a ideia de república em Palmares, ele consegue interpretar e dar sentido a alguma coisa que lhe parecia completamente desnorteante. E reparem bem, Dom Pedro de Almeida não está identificando, ele não identifica nos Palmares uma experiência republicana por conta da forma de governo. No seu registro, Palmares é uma república porque ela desenvolve determinados atributos característicos de um tipo de associação política. É uma comunidade autogovernada, com seu próprio edifício institucional, um referencial coletivo de interesses e algum partilhamento de princípios norteadores de uma vida comum.
justiça seja feita ao governador, esses atributos definem a República até hoje, em sua generalidade. O outro significado para a República veio direto da cultura política portuguesa. É o sentido que o Frei Vicente do Salvador utilizou. República serve para utilizar, naquele momento, uma espécie de técnica de governança que habilitava a coroa a administrar em cada localidade do reino o patrimônio coletivo dos seus habitantes. E vem daí a aplicação do termo na colônia. Na América Portuguesa, a República serve para qualificar o desempenho administrativo das câmaras municipais, que são a instância de governança responsável pela condução da vida cotidiana nas cidades e nas vilas do Brasil. A autonomia das câmaras era pequena, estava reduzida aos limites do núcleo urbano e estava restrita à gestão do cotidiano. Mas a capacidade de interferência das câmaras era bastante generosa, porque cabia a elas cuidar, né, a gerência dos assuntos e dos serviços indispensáveis ao público. Determinava o preço para os produtos alimentícios, que eram considerados essenciais, propunham medidas para o abastecimento das cidades, levavam a efeito a cobrança, a suspensão e, eventualmente, a administração de determinados impostos, além de organizar boa parte das cerimônias e das festividades da cidade. Em São João del Rei, por exemplo, né, como em qualquer vila colonial, a boa gestão da coisa pública incluía mandar consertar a Ponte Real, construir uma boa calçada na Rua do Rosário, autorizar a festa de São Sebastião. Né, tudo muito prosaico. Né. Mas, reparem, seja qual for a rotina, tinha ali um aprendizado. Significava que, por toda parte na América Portuguesa, um grupo de colonos estava aprendendo, se mostrando ocupado com a governança da coisa pública e se habituava a pensar na coisa pública como uma cadeia de benfeitorias, né? Benfeitorias, desculpem. Então, é essa ênfase na boa gestão da coisa pública que garantia o engate com a ideia de república. E esse engate, até hoje, nós sabemos, não tem nada de trivial. Ele vinha registrado solenemente logo na abertura dos acordões ou dos termos de vereança, né, na Câmara de São João del Rei, onde se fazem os negócios da República do que mais convém ao bem público dos povos. Então, vejam só, o governador de Pernambuco acreditava a República a uma forma de comunidade política soberana e autogovernada pelos cidadãos. Para Frei Vicente, República nomeava um tipo de administração zelosa do bem público. São dois sentidos distintos e ambos têm razão, ambos estão certos na definição. Porque República é um termo antigo, não tem uma definição única e conserva essa ambiguidade até os dias de hoje, né, a despeito do longo caminho que percorreu. Nós não sabemos exatamente aonde esse caminho começou, talvez a gente possa pensar numa esquina imaginária entre Atenas e Roma, e também não sabemos datar o seu surgimento, mas foi em algum momento entre 366 a.C. e 43 a.C., quando Aristóteles e Platão conferiram mais de um entendimento e mais de um significado a uma palavra que chamava-se politeia, e Cícero manteve esse duplo entendimento e significado quando ele traduziu politeia por res publica. O termo politeia tanto significa a maneira como se relacionam governo e governados, quanto identifica a possibilidade de uma comunidade onde existe uma vida livre entre pessoas iguais. Na tradução de Cícero, então, res publica, república, é o condensado desses dois significados. O primeiro deles, de uso mais estreito, batiza a administração de um governo que é capaz de satisfazer as expectativas dos governados e realizar a boa gestão da coisa pública. O segundo significado, de uso mais largo, nomeia um tipo de comunidade de natureza política, onde as pessoas vão se reunir, se agregarem em vista do bem, do direito e do interesse comum. Para viver nessa comunidade, a República, é preciso que as pessoas exercitem um jeito próprio de pensar e de fazer a vida política,
que inclui a criação de princípios, a criação de um vocabulário, o republicanismo, e a construção de um punhado de instituições que são capazes de vincular justiça e liberdade política como motor do cotidiano da população. E viver na República também inclui praticar um conjunto de valores. Os valores são tolerância, amizade, solidariedade e compaixão. Esses valores vão regular os modos de convivência que as pessoas vivem na República, e modos de convivência entre pessoas que têm igual direito de fazer parte da mesma comunidade, apesar das diferenças entre essas pessoas, né? Por exemplo, apesar das diferenças de status, de gênero, de classe social, de etnia, de religião e assim por diante. Então, o regime político que os romanos chamavam de libertas e que nós conhecemos como república, designa, por fim, um tipo de Estado que manifesta profunda aversão às tiranias, a qualquer tipo de tirania. É com esse significado que a palavra desembarca no Brasil, com esses dois significados. O segundo momento forte da nossa história política, que marca a formação dessa linguagem republicana, acontece durante a primeira metade do século XVIII. Né? É o momento em que os funcionários do rei e os próprios colonos vão associar república à sedição. Quando juntas, república e sedição indicam uma ameaça de novo tipo para a coroa portuguesa, capaz de modificar a vida da colônia e, evidentemente, sacudir Lisboa. Né? Nomeava um acontecimento, um evento político, por meio do qual uma população subjugada se sentia preparada para tomar duas graves decisões: contestar o poder do rei, contestar a autoridade da coroa, alterar a forma de governo e as instituições políticas para desfrutar da possibilidade de viver numa comunidade que se autogoverna. A associação entre república e sedição foi consolidada em duas conjunturas específicas: a sedição de 1710, em Pernambuco, e a sedição de Vila Rica, em 1720, nas Minas. A sedição de 1710, em Olinda, ela faz parte de um conjunto de eventos que sublevaram Pernambuco entre 1710 e 1712, e que ainda hoje nós acostumamos a chamar de Guerra dos Mascates. E foi provavelmente, eu sou mineira, vou ter que reconhecer isso para Pernambuco, a nossa primeira conjuração. Isso não foi a mineira, né, foi a de Pernambuco. Um tipo de conspiração política em que os participantes estão dispostos a contestar o poder do rei e a autoridade da coroa. E foi o único levante colonial acontecido entre o século XVII e a primeira metade do século XVIII que apostou em um projeto de ruptura com Portugal. Na sedição de 1710, um grupo radical da elite açucareira de Olinda, envolvido na revolta, se comprometeu com a secessão de Pernambuco e apresentou como alternativa política para o governo de Pernambuco o projeto de constituição de uma república a partir do modelo de Veneza. O fascínio que a República de Veneza vai exercer sobre a imaginação política dos líderes da sedição de 1710 é fácil de entender, porque no início do século XIII, Veneza é uma república estável e fortemente aristocrática. Né? A possibilidade de inclusão de novos membros nos cargos da república, ela permanece fechada entre os participantes desse número de famílias que governam a república. E, aos olhos dos senhores de engenho, que formavam a elite açucareira de Pernambuco e que insistiam em se autodenominar a nobreza da terra, né, a imagem da República de Veneza lhes fornecia uma solução para uma alternativa, uma forma de engenharia política que lhes permitia fechar as instituições políticas ao ingresso dos recém-chegados, que, no caso, era o extrato mercantil do Recife. Em 1720, por sua vez, a associação entre república e sedição tomou corpo nas Minas. Né? E até hoje, como Luciano disse na terça-feira,
a única coisa, boa coisa, ou quase tudo que a gente sabe sobre a sedição de Vila Rica, vem da correspondência e dos escritos do conde de Assumar, o governador da capitania. E, evidentemente, ele pode estar exagerando descaradamente sobre o enunciado republicano dos sediciosos de Vila Rica, né? Porque Assumar, o conde de Assumar, precisava justificar, em Portugal, a ferocidade da repressão que ele utilizou contra a sedição de Vila Rica, né? A violência do conde foi espetaculosa o bastante para ficar para sempre na memória das Minas, né? Até hoje, durante as madrugadas sem lua, os moradores de Ouro Preto acham que estão ouvindo o tropel, né, dos cavalos de fogo enviados pelo governador com a missão de lavrar pela eternidade o incêndio no Arraial do Ouro Podre, o Morro da Queimada, como o lugar é conhecido. E a Cecília Meirelles faz uma poesia acerca dessa repressão, né? Dorme, meu menino, dorme, que o mundo vai se acabar. Vieram cavalos de fogo, são do conde de Assumar. Pelo Arraial do Ouro Podre começa o incêndio a lavrar, né? Se o conde de Assumar, então, exagerou nos seus escritos, o uso do termo república pode até dizer pouco sobre os eventos de Vila Rica, mas o uso que ele faz é importante para revelar as diversas significações de república que estão vivas na linguagem política do Brasil na primeira metade do século XVIII. Surgiam por toda parte sinais de perigo, alertava o conde de Assumar na sua correspondência e na escrita do discurso histórico-político. Assumar vai desfiar uma série de exemplos. O referencial de significações do termo república está em expansão. Inclui um vocabulário que é capaz de operar no centro, com a experiência de autogoverno, e nas bordas, conceder espaço para a participação dos setores intermediários da sociedade colonial na vida pública. E, ainda mais perigoso, avisava o conde de Assumar, república pode se transformar no gatilho capaz de acionar os interesses dos colonos e se transformar numa ameaça para o domínio português. Se Assumar não inventou nada, em Vila Rica a inspiração republicana também vinha do modelo da República de Veneza. E esse modelo também servia a Vila Rica pelo mesmo motivo como foi levado a sério em Pernambuco. Era a garantia de você construir um arranjo de poder monitorado pela elite local e que facultava canais de participação política controlada aos estratos intermediários da sociedade, né? Na verdade, as ideias de república elas estão se espalhando internamente na colônia e elas crescem à medida que se espalham, né? E formam inesperadas teias de conexão. É possível que a República de Veneza tenha viajado clandestina até as Minas pelo caminho geral do sertão, né? Ela pode ter viajado e chegado às Minas na bagagem dos fugitivos que abandonaram Pernambuco após a derrota da sedição de Olinda e a violenta repressão que vai ser desencadeada em Pernambuco. Diversos líderes da sedição de 1710 tomam essa rota de fuga para as Minas, incluindo a parte da liderança do grupo de republicanos radicais. E, além disso, tem uma série de indivíduos de ânimo sedicioso que, se não era o chefe da sedição, também não se manteve alheio a ela, que vão fugir para as Minas. De qualquer modo, a partir de 1720, na correspondência das autoridades da colônia, a palavra república mudou de sentido, né? Ela passa a ser pronunciada num tom grave de ameaça, num tom de desapreço pelos funcionários do rei, né? Porque ela está evocando a conjuntura de crise e a conjuntura de ruptura política, né? E isso vai perdurar daí para frente. E o terceiro momento forte da nossa história, que marca a formação dessa linguagem, vai ocorrer durante a segunda metade do século XVIII. É nesse momento que acontece o ponto de virada nos procedimentos de formação dessa linguagem republicana. O vocabulário da vida pública vai ser muito ampliado e com muitos termos que vão ser ressignificados. Por exemplo, bom governo, justiça, bem comum,
direitos, felicidade pública, autogoverno, América, liberdade. Ganha força também uma espécie de combinação até então inédita entre os textos escritos pelos colonos, panfletos, livros manuscritos e poemas, e as formas de ação política. E isso, principalmente as formas de ação política que esses colonos vão protagonizar em Minas, no Rio de Janeiro e em Salvador. No centro dessa visão mais alargada de república que a segunda metade do século XVIII constrói, né, evidentemente, está a ideia de liberdade. E, no final do século XVIII, a noção de soberania é um dos principais significados para a ideia de liberdade, no território colonial, tanto na América inglesa quanto na América portuguesa. Soberania significando a disposição dos colonos de se darem leis e decidirem sobre o seu próprio destino. O atributo da soberania foi o fermento da Conjuração Mineira, o mais importante movimento anticolonial da América Portuguesa, no campo das ideias, e o primeiro que vai adaptar um projeto claramente republicano para a colônia. Essa conjuração, às vezes a gente se esquece disso, ela antecede a Revolução Francesa. Digamos que os conjurados de Minas eles estão imaginando a liberdade à maneira do Montesquieu. A liberdade é um bem que permite gozar todos os outros bens, né? Eles desejam a liberdade para cuidar dos seus próprios assuntos. E eles se aproximam da forma republicana a partir do reconhecimento compreensivo de que, além das virtudes, também os interesses possuem valor de agregação com potencial de formação para a vida pública. A adesão mais espetacular a esse tipo de conduta política orientada pela utilidade dos interesses, né, ela vem de onde talvez a gente menos espere. Ela vem dos vários conjurados que estiveram mais profundamente envolvidos com o contrabando. E um dos principais defensores dessa ideia, que eu estou chamando de interesse bem compreendido, ele não usava esse termo, foi Padre Rolim. Padre Rolim passou boa parte da sua vida cometendo fraudes contra a coroa, né? Ele falsificou moeda, ele subornou as autoridades, inclusive as eclesiásticas, né? Ele emprestou dinheiro a juros, desviou diamante da rota do Tejuco para da rota oficial de Lisboa para a trilha clandestina do contrabando que terminava em Amsterdã. E ele foi, sem dúvida, uma mistura fascinante de contrabandista, agiota, aventureiro e um sedutor incorrigível, né? Então, vejam, Padre Rolim era um sujeito que estava pronto a explorar, em benefício próprio, cada brecha aberta pela sorte ou descuido alheio. E ele dava como certo que, se ele pudesse trapacear no pagamento dos tributos devidos à coroa, ele faria isso, né? Mas ele era também alguém vocacionado pelas luzes do cálculo. Para o Padre Rolim e para os seus amigos garimpeiros e faiscadores, fora da lei, que infestavam as montanhas do Cerro Frio, liberdade era algo concreto, fácil de identificar e tinha face local, né? Significava a abolição integral dos tributos e da legislação restritiva imposta pela coroa no Distrito Diamantino, e acrescida da determinação de que os diamantes pertenceriam a quem soubesse garimpá-los. E Padre Rolim provavelmente achava que ele saberia melhor do que os outros, né? Essas são as duas medidas legislativas que ele prepara e propõe para serem imediatamente implantadas na oportunidade do sucesso da conjuração. A Conjuração Mineira, então, ela expande o repertório republicano, né? Também é obra dos conjurados mineiros a remissão a um conjunto de valores de conteúdo moral e não propriamente político, mas que encontrava forte ressonância em certa maneira de ser e de pertencer a uma comunidade, em certo ethos republicano, por assim dizer, né? E esse ethos, que evocava tanto a matriz grego-romana quanto a matriz renascentista, reaparece nas Minas entre os membros
do grupo de letrados que participam da conjuração, né, por força da adesão aos valores da amizade e da vida política, os valores da filia e da vida ativa, né, e por força da adoção de um comportamento de traço igualitário que independia de nascimento e de linhagem, né, e que, de alguma maneira, nivelava a distinção de status entre os seus integrantes. A ideia, então, de que liberdade evocava soberania e autossuficiência é produto da Conjuração Mineira, mas as duas outras conjurações ocorridas no Brasil, durante a década de 1790, no Rio de Janeiro, em 1794, e em Salvador, em 1798, garantiram que o uso da palavra república incluísse o aprendizado da democracia. A Conjuração do Rio de Janeiro ela vai materializar pela primeira vez duas coisas importantes para a linguagem republicana do Brasil. A primeira, a possibilidade do uso da ciência em proveito da coletividade, né? A ideia de que existe um caráter ativo na realização do bem comum e isso precisa ser afirmado, né? A ideia de que é preciso inscrever o bem no domínio público vai entrar para a linguagem do republicanismo no Brasil por força da convicção dos letrados cariocas na Sociedade Literária do Rio de Janeiro, que é o principal foco de difusão de ideias republicanas originárias da Revolução Francesa, né? Entre os membros da Sociedade Literária do Rio de Janeiro havia naturalistas, botânicos, químicos, professores, literatos e um poeta de grande talento, Manuel Inácio da Silva Alvarenga. O foco das pesquisas desses cientistas, o uso da água da fonte da Carioca, a necessidade de produzir remédios adequados ao tratamento de doenças locais, qual que é o papel da água contaminada nos surtos endêmicos da capitania do Rio de Janeiro, a descrição das plantas nativas, isso tinha objetivo bem definido. Vinha da convicção dos letrados de que o conhecimento produzido por eles servia até o interesse da coroa, mas era concebido para ser útil à sua pátria, como eles mesmos costumavam dizer, indicando por pátria a cidade, a capitania e o espaço territorial da colônia. A outra novidade dos cariocas foi a concepção de democracia, talvez mais próxima ou muito próxima do que nós conseguimos reconhecer hoje, né? A tonalidade forte dessa ideia de democracia provinha da junção francesa entre república e democracia. Tinha apelo igualitário e defendia que não era possível haver fratura entre governantes e governados, né? O poeta Silva Alvarenga vai apresentar o argumento de que, na frente dos juízes da devassa, de que o exercício da democracia exige estabelecer qual é a dimensão de igualdade que é pertinente num contexto comum a todas as pessoas. E ele diz aos juízes da devassa, não havendo uma pessoa superior às outras, por nascimento ou por emprego, por serem todos iguais, não há melhor modo que o modo democrático para regime da sociedade literária. A ideia de democracia ela é ameaçadora por aquilo que ela evoca, a igualdade entre os diferentes, né? E é a Conjuração Baiana, em 1798, que vai acrescentar o princípio plebeísta como fundamento da República. O termo plebeísta aqui indica um ideal normativo de natureza democrática. Os baianos queriam inclusão, né? Traduz a disposição expressa dos membros da comunidade em incorporar à República o número mais extenso e mais heterogêneo possível de cidadãos, né? Vou dar dois exemplos. Lucas Danta era um mulato baiano que fazia parte da imensa categoria de homens livres e pobres da cidade da Bahia e era também um dos líderes da Conjuração Baiana. E ele propõe aos companheiros, conversando com os companheiros, qual é o argumento que os companheiros vão usar na hora de convencer novos adeptos a participar da Conjuração Baiana. E aí ele diz, eu cito Lucas Dantas, quando lhes falar aos novos adeptos, diga-lhes assim,
O povo tem tentado uma revolução a fim de tornar essa capitania um governo republicano e democrático, onde seremos felizes, porque só governarão as pessoas que tiverem capacidade para isso, ou seja, brancos ou pardos ou pretos, sem distinção de cor, e sim de juízo. E é melhor ser governado por tolos, e isto é melhor do que ser governado por tolos. Diga isso e logo os convencerá. O outro personagem, João de Deus, era também mulato e estava também uma das lideranças da Revolução da Conjuração Baiana. E ele sai da sua oficina, certa vez, na Rua Direita, trajado de francês, como ele mesmo dizia. E isso significava o seguinte: os pés, ele calçou, né, os pés metidos em vistosos chinelinhos dourados, com um bico muito comprido, entrada baixa, e calções vistosamente roxos e muito apertados. Ao cruzar numa esquina com o procurador de causas, Francisco Xavier de Almeida, que reagiu espantado diante da roupa que ele estava vestindo, João de Deus não teve dúvida e falou o seguinte: cale a boca, esse trajar é francês, muito brevemente verá vossa mercê tudo francês. Fize vossa mercê e os mais em fechar a porta de suas casas, dentro haverá quem as abra. Então, reparem, ninguém podia não ver João de Deus, né? E o objetivo era esse mesmo. Tá? Talvez fosse pura intuição, mas João de Deus estava convencido que um verdadeiro repúblico precisava ser claramente identificado pela indumentária, né? Essa ideia de que a liberdade tem significância política, ela acrescenta essa inflexão nova à Conjuração Baiana. Não é por acaso que a bandeira da Conjuração Baiana tem 3 tiras com uma estrela vermelha no centro, e embaixo está o dístico escrito: apareça, não se esconda, né? E, finalmente, no mês de março de 1817, a República foi instaurada no Brasil, em Pernambuco, né? Optar pela República em Pernambuco exigia a necessidade de reler o repertório legado por esse passado colonial, que eu tratei aqui, e eu diria que Pernambuco relê com muita atenção a Conjuração Mineira, os republicanos de 17 releem com muita atenção a Conjuração Mineira, mas também exigia criatividade para fazer a arquitetura de uma nova forma de governo, né, que combina o sistema federalista com um projeto inédito de ordenação constitucional. No início do século XIX, desculpem, Frei Vicente Salvador havia se enganado. Havia repúblicos e uma linguagem republicana tinha sido formada no Brasil. Ainda assim, o repertório republicano não foi amplo suficiente para criar uma reação visceral contra a condição abjeta dos escravizados. Faltou ao repertório republicano o pensamento anti-escravista. E a escravidão continuava sendo praticada sem remorsos, tudo o que dela decorria política e socialmente permanecia à sombra e no mesmo lugar, do lado de fora da República. Mas foi essa tradição republicana que emergiu no Brasil e que se perdeu no Brasil entre o remoto século XVIII e os nossos assuntos contemporâneos. Como é que pode uma tradição acabar sendo esquecida? Porque sem tradição, ou como diria Hannah Arendt, sem um testamento que legue a herança do passado ao futuro, a perda da história vai se consumar pelo esquecimento, né? A história da tradição republicana que emergiu no Brasil, colônia, ela é como todas as histórias. Ela, evidentemente, não resolve nenhum dos nossos problemas, nem alivia qualquer sofrimento, né? Porque uma história não pode dominar o passado de uma vez por todas e também não pode desfazer o passado em nenhuma de suas partes. Mas as histórias podem manter vivo no tempo o sentido dos acontecimentos, né? As histórias podem, ao manter vivo no tempo o sentido dos acontecimentos, podem relatar esses acontecimentos a nós mesmos e aos outros. E, quem sabe, pode acender em nós o desejo da recordação. Porque recordar significa chamar de volta ao coração, né? Recordar significa encerrar algo dentro do coração. Talvez contar a história serve
também para isso, né? Chamar de volta ao coração alguma coisa que aconteceu lá e partiu, mas também está aqui entre nós, né? E vai prosseguir no futuro, né? Talvez histórias também sirvam para isso, né? Lembrar a cada um de nós o brasileiro que nós fomos, né? E o brasileiro que deveríamos ou que poderíamos ser, né? E talvez histórias também sirvam para nos lembrar de um país que tem um passado, uma tradição republicana e precisa, indubitavelmente, ser melhor do que o Brasil que nós temos hoje. Muito obrigada. Poxa. Luísa. Muito obrigada. Obrigado a você, Muito Luísa, obrigada. por essa brilhante exposição. Você que estava tão insegura, né, porque ia falar para a sua bibliografia. Né? Minha bibliografia aqui. Você brilhou. E é Obrigada. curioso como há, né, quer dizer, houve na sua conferência, analogias naturais, né, até de alguns personagens, né, como os dois padres, né, o padre Vieira denunciando a corrupção e o padre Rolim praticando-a, né, como se fosse um personagem de hoje, né, com toda a corrupção endêmica. Então, como a gente ainda vai ter pelo menos uns 5 minutos, 10 minutos, eu li um dia duas frases suas que são assim admiráveis síntese, né? Uma, você diz o seguinte: o nosso déficit não é democrático. O que falta é a república que não é republicana. E uma outra, assim, vivemos um momento em que o passado não é mais e o futuro não é ainda. Eu acho que o presente é essa confusão que a gente está vivendo. Muitas dessas respostas já estão embutidas aí na sua palestra, mas eu gostaria que você usasse esses 5 minutos falando um pouco dessa sua ideia da democracia, né, sem déficit e a república não republicana. Porque quando Lília e eu terminamos o Brasil, uma biografia, né, lá atrás, né, há 2 anos atrás, né, no início de 2015... Termina em Dilma, né? Termina em Dilma, mas não tinha impeachment, não tinha nada. Precisa, né? um novo capítulo. Né? Exato. E a gente, eu me lembro da gente escrevendo sobre isso e depois, mais recentemente, a gente dizendo que vai precisar de fazer uma discussão, porque nós terminamos o Brasil dizendo, olha, a democracia vai bem no Brasil, está consolidada. O problema é a república. Né? Depois eu vi que outras pessoas também fizeram não conseguiram ver, né? Estava difícil de imaginar que nós íamos chegar na situação que nós estamos hoje. Mas tinha isso, quer dizer, é como se, um pouco o que eu disse aqui, é como se essa tradição, na qual o vocabulário, os valores, claro, guardada as devidas, né, o tempo histórico, é como se ela tivesse mesmo sido esquecida por nós. E a república que emerge a partir do 15 de novembro é uma república que não é só uma república oligárquica, ela é uma república descarnada dessa tradição. Né? Isso significa, talvez, tem que estudar, que nós temos um esboço republicano em que nós não conseguimos praticar a cultura política republicana que nos ajudaria muito a entender e a enfrentar a crise que nós estamos vivendo, porque, pensa, né, um dos valores, a questão da tolerância, né, a questão da compaixão, a questão do bem público, a questão de como vivermos em conjunto, executando a boa gestão do bem público. Então, todos os significados, na sua generalidade, que estão montados nessa tradição, né, que aparecem para nós lá na colônia, é como se eles tivessem se perdido. Né? Eu fico pensando, quer dizer, a história não vai se repetir, né? Porque a história ela não se repete, nem como tragédia, nem como farsa. E a história é ingovernável. Né? Mas a gente pode voltar ao passado nesses momentos de crise, nesses momentos em que o passado não é mais. Né? A nova república acabou, a estrutura política do país está, né, precisa ser pensada novamente, então o passado não é mais. E nós não sabemos o que é o futuro. Né?
o futuro não é ainda. Então, o nosso presente é esse momento em que nós não vamos repetir o passado, mas nós podemos pensar com o passado. É por isso que eu acho que essa tradição é importante, porque se nós pudermos pensar com o passado, nós podemos reencontrar essa tradição, né? E talvez ela consiga nos informar sobre soluções para que a gente possa lidar com um país onde a questão do bem público desapareceu, né? Onde o presidente da República é acusado de corrupção, quer dizer, nunca antes na história desse país. Isso nunca aconteceu antes, né? Então, eu não, né, quer dizer, historiador é bom para prever o passado, mas os cientistas políticos, eles também estão com muita dificuldade de lidar com essa conjuntura. Então, se nós somos bons para prever o passado, talvez pensar com o passado nos ajude a reencontrar um conjunto de valores e de princípios que um pouco orientem, sabe, um clarão de orientação nos tempos sombrios que nós estamos vivendo, né? Não sei. Olha, Luísa, muito obrigado. Nós mineiros estamos orgulhosos de você. Obrigada, gente. Para terminar, fazer um convite do próximo ciclo. Cadeira 41, coordenada pela Ana Maria Machado, nossa colega aqui. No dia 4, Todos contra Júlia, o Luiz Rufato, palestra dele. No dia 11/7, Valéria Lamego, com o título É Quase Tudo Ficção, Lúcio Cardoso e o Crime do Dia. E no dia 18 de julho, Lima Barreto em Revista, de Felipe Botelho Correia. E encerrando, no dia 25 de julho, O Legado de Clarice Lispector, por Nádia Batelha Gottlieb. Muito obrigado e boa noite para todos. Obrigada. Obrigado.